Ok. Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês, nossa aula prática, Listen and Speak, que deveria ser no dia 19 de abril, mas ontem a gente teve probleminhas técnicos, então hoje é dia 20 de abril de 2021 e nós nos reunimos aqui para poder fazer a nossa aula. Eu ia pedir para vocês mutarem seus microfones, eu vou mutar uma que não está mutado aqui, para a gente poder ter um melhor aproveitamento dos nossos cursos. Hoje eu rezei para essa aula dar tudo certo, para Nossa Senhora da Tecnologia vir aqui abençoar esse celular, essa internet, porque, olha, tem dia que é a batalha, mas vamos lá. A gente vai fazer desde o começo, tá, pessoal? Como se a gente não tivesse assistido nada ontem, tá? Então, a gente vai retomar o vídeo, vamos retomar o áudio e também as legendas, se Deus quiser, vai passar também, para a gente treinar o nosso ouvido, depois condicionar aquilo que nós ouvimos àquilo que nós estamos lendo e, num terceiro momento, fazer o exercício de repetição com os textos que a gente transcreveu, o texto do vídeo, para a gente poder fazer essa prática, tá certo? Então, vamos lá. Comecem sempre prestando atenção nas palavras que já são do conhecimento de vocês. Eu estou aqui no outro aparelhinho, vendo que está transmitindo a tela, já apareceu aqui para mim. Para vocês também apareceu, pessoal? Show? Maravilha. Agora eu estou conseguindo ver o joinha até. Ai, que maravilha. Hoje eu estou munido de equipamento. Então, tá tudo certo. Vamos lá. Então, vou colocar aqui, tela cheia, e vamos lá para o nosso vídeo. Lembrando, pessoal, que a gente está seguindo sempre a nossa metodologia de ir ao encontro de assuntos que sejam do nosso interesse. Por isso que hoje a gente traz um tema de viagem, do Cairo, do Egito, inclusive um dos países que a gente visita em peregrinação, sempre combinado com algum outro país, às vezes Turquia, às vezes Marrocos, às vezes Terra Santa. E, enfim, então é um tema que nos agrada, que nos enriquece principalmente de conhecimento, e com ele nós vamos estudar no dia de hoje. Vamos lá. Cairo is a city of choreographed chaos and hypnotizing charm. Founded 1,000 years ago. Tá dando para ouvir? Meu Deus, a gente faz todos os testes possíveis para na hora... Aí, Cairo is a city of choreographed chaos and hypnotizing charm. Founded 1,000 years ago by the Fatimid dynasty, it's the political, economic and cultural heart of Egypt. Straddling the banks of the River Nile in the far north of the country, the city wears its history on its sleeve. From the Babylon fortress and Roman tower ruins built in 100 AD, to the resplendent mosques and mausoleums, like the Al-Azhar Mosque, built at the pinnacle of the Islamic Empire. On the southwestern edge of the city are the pyramids of Giza, the oldest structures of all, dating back to the days of the pharaohs. Guarded by the Sphinx and hordes of camel drivers, the pyramids tower over Cairo's urban sprawl and the desert beyond. The Egypt Museum at Tahrir Square houses the world's greatest collection of Egyptian antiquities. Built in 1897, it contains more than 120,000 artifacts, including the Tutankhamun collection. Unlike much of the rest of Cairo, Al-Azhar Park combines inspired architecture and thoughtful urban planning. The park opened in 2005 and is a gift to the city from the Aga Khan.
Its fountains and water channels reference classical Islamic gardens and are a great place to cool off on a summer day. The city's commercial instinct reigns supreme in the souks, where bargaining is part of everyday life. Jaded travellers often dismiss Khan al-Khalili as a tourist trap, but Islamic Cairo's Great Bazaar is still a fine place to haggle for souvenirs and semi-precious stones. Stop by El Fishawi Coffee House to smoke a shisha, the bubbling water pipe that is as essential to life in Egypt as the Nile itself. Established in 1773, the coffee house is one of the oldest and most celebrated in the city. In a land where time is measured by dynasties and distance by the setting sun, it's best to take things slowly and let Cairo work its magic on you. Tá mudo, Murilo. Tava mudo. Vamos lá. Estava falando que ia aproveitar e mostrar para vocês novamente onde se ativam as legendas, ó. Sempre que tiver o vídeo disponível legenda, vai estar aqui, ó, legendas, ok? Quando tiver vermelhinho, é que as legendas elas estão ativadas. No caso aqui, ele ativou a legenda em português. Daí eu tenho que colocar em detalhes, legendas, legendas, opções. Cadê legenda em inglês? Aqui, meu Deus. Vocês acreditam que não vai ter a legenda em inglês? Ué, eu assisti agora à tarde com legenda em inglês. É porque tá no vídeo do... Existem muitas formas de ir na festa com seus amigos. Tá no vídeo do anúncio, Da gente. propaganda. Perdão. Daí esse não tem legenda mesmo. Mas o InDriver é a mais confortável delas. Vamos lá. Cada coisa. Aqui, ó. Agora vai. Em inglês, ó, gerado automaticamente. Então, vamos assistir de novo com legenda em inglês, tá certo? E depois a gente parte para os nossos exercícios. Vamos lá. Murilo, como é que eu faço quando você bota a legenda, aí tem os nossos rostos aqui do lado, eu não leio tudo. Como é que faz para tirar vocês daqui? Eu também. Você está no computador, Ilse? Estou no computador. Tem aqui em cima uns quadradinhos. Se a senhora arrastar essa janelinha, ela não anda de um lado para o outro? Janelinha onde aparece a gente? Ó, Isso, agora tá em cima. Ó, não tem um Tá botãozinho legal. escrito View? Tem. Então, no View, a senhora coloca assim, ó, Speaker View. Speaker View. Tá Tá. aparecendo eu agora, não tá? A tela grande está você. Isso. Daí agora a tela grande provavelmente vai ser a legenda, o vídeo. Daí ainda assim a gente vai ficar com os rostinhos em cima. Mas em cima não tem problema, porque a legenda aparece mais embaixo, né? Tá. As Vamos letras. fazer o teste agora. Eu vou colocar, daí a gente vê se dá certo. Se não, não se preocupe, os que daí a gente vai partir para o texto, daí a gente vai conseguir acompanhar, tá bom? Tá. Vamos lá, eu vou compartilhar de novo. Cairo City Guide, share. Opa. Share sound, share, ok. Vamos lá. Vou pôr play, tá bom? Vamos lá, gente. Cairo is a city of choreographed chaos and hypnotizing charm. Founded 1,000 years ago by the Fatimid dynasty,
It's the political, economic and cultural heart of Egypt. Straddling the banks of the River Nile in the far north of the country, the city wears its history on its sleeve. From the Babylon fortress and Roman tower ruins built in 100 AD, to the resplendent mosques and mausoleums, like the Al-Azhar Mosque, built at the pinnacle of the Islamic Empire. On the southwestern edge of the city are the Pyramids of Giza, the oldest structures of all, dating back to the days of the pharaohs. Guarded by the Sphinx and hordes of camel drivers, the pyramids tower over Cairo's urban sprawl and the desert beyond. The Egypt Museum at Tahrir Square houses the world's greatest collection of Egyptian antiquities. Built in 1897, it contains more than 120,000 artifacts, including the Tutankhamun collection. Unlike much of the rest of Cairo, Al-Azhar Park combines inspired architecture and thoughtful urban planning. The park opened in 2005 and is a gift to the city from the Aga Khan. Its fountains and water channels reference classical Islamic gardens and are a great place to cool off on a summer day. The city's commercial instinct reigns supreme in the souks, where bargaining is part of everyday life. Jaded travellers often dismiss Khan al-Khalili as a tourist trap, but Islamic Cairo's Great Bazaar is still a fine place to haggle for souvenirs and semi-precious stones. Stop by El Fishawi Coffee House to smoke a shisha, the bubbling water pipe that is as essential to life in Egypt as the Nile itself. Established in 1773, the coffee house is one of the oldest and most celebrated in the city. In a land where time is measured by dynasties and distance by the setting sun, it's best to take things slowly and let Cairo work its magic on you. Muito bem, meu povo. Agora, vimos o vídeo, vimos várias vezes, né? As imagens ajudam a gente a se inteirar do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, ele fala do Egito histórico, daí ele mostra várias cenas ali. Depois fala da região das pirâmides, fala do museu, fala do local de compras, fala dos hábitos da cidade. Então, são coisas que vão trazendo, né, imagens que vão trazendo aquilo que está sendo falado. Então, ajuda muito a gente na interpretação e naquela exposição ao idioma que eu sempre falo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A Mayara vai começar a compartilhar conosco o texto e a gente vai de duas em duas pessoas... Precisa me permitir. Verdade. Vamos lá. Pode compartilhar já. Daí a gente vai de duas em duas pessoas. Eu leio, depois a Mayara lê e depois as outras duas pessoas, tá bom? Daí eu ia falar para vocês aí, quem quer se aventurar nesse texto. Vamos lá. Eu e o nome. Eu, Beatriz. Eu, Beatriz. Eu, Irene. Beleza. Mais duas? Eu, Terezinha. Ok, Terezinha. Eu mais quem? Vamos lá. Ops. Terezinha aí. Dou-lhe uma. Isso, então, para fazer companhia para Terezinha. Boa. As Pouso Alegrense, é assim que fala? Isto. Gente. Isso, povo de Pouso Alegre. Vamos lá. Então, vamos lá, Beatriz e Irene. Mayara, você consegue diminuir um pouquinho o texto? Isso. Sim? Acho que tá bom. Tá bom? ótimo. Daí a gente lê tudo, tá bom? Pessoal, geralmente essas aulas aqui, a gente vai dar tanto atenção aos significados, à tradução, tá bom? É mais para a gente soltar a língua, treinar o ouvido, tá certo? Então, a gente vai se deter somente na leitura e na repetição dessas frases, tá certo?
Num segundo momento, a gente traduz ou vai ficar de lição para casa. Acho que eu vou fazer isso com vocês, para vocês traduzirem aí na casa de vocês. Melhor. Vamos lá. Então, vamos começar. Cairo is a city of choreographed chaos and hypnotizing charm, founded 100 years ago by the Fatima dynasty. Cairo is a city of choreographed chaos and hypnotizing charm, founded 100 years ago by the Fatima dynasty. Cairo is a city of choreographed chaos and hypnotizing, não sei esse nome, hypnotizing charm, founded 100 years ago by the Fatima dynasty. Muito bem. Cairo is a city of choreographed chaos and hypnotizing charm, founded 100 years ago by the Fatima dynasty. Muito bem. Beatriz, o que você acha que fala esse parágrafo? Você consegue identificar o contexto desse parágrafo? Eu achei que assim, que Cairo é uma cidade de coreografia. Esse caos aí que eu não sei, né? É caos mesmo. Caos. De coreografia, assim, como fosse uma coreografia do caos, e que hipnotizando, ela tem charme, foi fundada mil anos atrás, né, por Fátima, pela dinastia Fátima. Gente, que maravilha, que legal. É justamente isso. Tá certinho. A senhora deve ter alguma palavrinha saiu fora de ordem aí, mas está claríssimo o que está dizendo esse parágrafo. Porque para formar a frase em inglês, para mim é muito difícil, porque as palavras são trocadas, então eu não sei como colocar, né? Não tem problema. Isso de colocar, a senhora vai colocar somente, por exemplo, quando for fazer uma tradução escrita. Mas no seu entendimento, ao ler essa frase em inglês, a senhora já está compreendendo o que isso está querendo dizer. Cairo é uma cidade de um caos coreografado e um charme hipnotizador, hipnotizante, fundado há 1000 anos atrás pela dinastia de Fátima. Pronto, tá? Esse foi muito bom esse termômetro. Eu vou pegar os outros parágrafos para ver se vocês vão conseguindo entender o contexto, porque é muito importante esse feedback para mim e para a Mayara também, tá bom? Vamos lá. Próxima frase. Eu vou mutar o meu Ok. It's the political, economic and cultural heart of Egypt. Deve ser isso. Straddling the banks of the river Nile in the far north of the country, the city where its history from the Babylon fortress and Roman towers, ruins built in 1,000 AD to the resplendent mosques and mausoleums like. Acho que ficou muito grande, né? Vamos parar aqui no... Ele não tem ponto, né? A legenda vai corrida. Vai até o From the Babylon Fortress and Roman Towers, ok? Até o Towers. Eu vou ler de novo, tá, Beatriz e Irene? It's the political, economic and cultural heart of Egypt. Para baixo, Mayara, por favor. Isso. Straddling the banks of the river Nile in the far north of the country, the city where its history from the Babylon fortress and Roman towers. It's a political, economic, and cultural heart of the Egypt, straddling the banks of the river Nile in the far north of the country, the city
where its history from the Babylon fortress and the Roman towers. Para eu ler, tem que ver, né? It's the political, economic, and cultural heart of... não estou vendo. Não subiu para mim aqui, ó. Of Egypt, straddling the banks of the river Nile in the far north of the country, the city where its history from the Babylon fortress and Roman towers. Muito bem, parabéns. Irene? It's the political, economic, and cultural heart of Egypt, straddling the banks of the river Nile, in the far north of the country, the city where its history from the Babylon fortress and Roman towers. Muito bom. Irene, ouvindo algumas vezes, lembrando das imagens, ouvindo a gente ler aqui, você consegue identificar mais ou menos sobre o que fala nesse parágrafo? Olha, vamos lá. Né? Aqui está falando que é o coração de um centro político, econômico e cultural do Egito. Perfeito. It's the political, econômico, é o centro, né? É o coração do Egito, politicamente, economicamente, culturalmente, mais ou menos. Perfeito, isso. É isso mesmo. Straddling, isso eu já não sei o que é. Não tem problema. Os bancos do rio Nilo, in the far north, do lado norte do país, do country, da cidade do país, aqui já ficou um pouco confuso, onde sua história de fortes babilônicos e torres romanas. Perfeito. Tem alguma outra coisa que foge mesmo. Eu também tenho que ler com mais calma para poder realmente pegar o sentido. Mas esse straddling the banks of the river Nile é atravessando, né, uma cidade que vai além das margens do rio Nilo, no extremo norte do país, né? The far north, tipo assim, o norte mais longe. Então, do extremo norte do país é a cidade onde que a sua história vai desde as fortalezas da Babilônia até as torres romanas. Muito bem. Você pegou aí a coluna vertebral da frase. Então, tá ótimo. Parabéns. Muito bom. Vamos lá para mais uma frase. Vamos até built aqui, Islamic Empire. Até aqui, onde está aparecendo mesmo, Maiara. Quem ainda vai ler? Somos nós ou outras pessoas? Isso, vocês duas ainda. Ah, tá. Ruins built in 100. Esqueci de novo. 100 AD to the resplendent mosques and mausoleums like the Al-Azhar Mosque, built at the pinnacle of the Islamic Empire. Ruins built in 100 AD to the resplendent mosque and mausoleums like the Al-Azhar Mosque, built at the pinnacle of Islamic Empire. Ruins built in 100 AD to the resplendent mosques and mausoleums like the Al-Azhar Mosque, built at the pinnacle of the Islamic Empire. Muito bem. Irene? Ruins built in 100 AD to the resplendent mosques and mausoleums, like the Al-Azhar Mosque, built at the pinnacle of the Islamic Empire. Perfeito. Muito bem. Beatriz, o que você acha que está dizendo essa frase aí? Não precisa traduzir palavra por palavra. O que você entende? Você consegue extrair desse parágrafo?
Esse ruins aí, eu não sei o que é, não. Sei que em português eu sei o que é ruins. Não, mas é bem diferente. Pois é, né? Não sei o que é. Agora, construído é a construção, ou construído em 100 anos, AD também, AD, eu não sei o que quer dizer. Antes de Cristo. É? Tá. Antes de Cristo. Para assim, resplandecente, quer dizer, uma coisa assim, resplandente, uma coisa brilhante. Ok. Hoje também não sei o que é. E os mausoléus Ok. like de, gostar de, não sei, usar é o nome de alguém, né? Azar. Mosca é o nome de uma... Construído de pináculo. Pináculo é feito pinacoteca, alguma coisa assim, não sei. O Empire é um edifício islâmico, né? De edifício islâmico. É uma coisa de construção. Está falando de construção, Perfeito. de alguma coisa bonita, alguma coisa dos mausoléus, que esse Al-Alcazar gostava, mas eu não sei bem. Tá ok até aí, tá ótimo. Senão a gente demora muito. Mas tá certinho, eu entendi. Muitas coisas você já entendeu. Mas aí tá falando daquelas, das construções, né, das ruínas romanas, construídas, as ruínas, ruins é ruínas, construídas 100 anos antes de Cristo. Ele vai desde o antigo até o novo, até as resplandentes, mosques, mesquitas, tá bom? Mosques, mesquita. Há mesquitas e mausoléus. Like de é como a, é um exemplo. Como a Al-Azhar, como a mesquita de Al-Azhar, construída é de pinnacle, né? Construída no auge. Pinnacle é auge. No auge do Império Islâmico, tá bom? Islamic Empire, Império Islâmico, tá bom? Então, muito bem, tá certinho aí para você pegar o sentido, estão indo muito bem, tá bom? Vamos lá, pessoal, para o nosso próxima dupla. Quem que é mesmo? Terezinha e Dirce. Vamos lá. Quero só ver esse entendimento aí, hein? Vamos lá. On the southwestern edge of the city, other pyramids of Giza, the oldest structures of all dating back to the days... tem algum microfone aberto aí, pessoal? É aniversário, né? Não vai somar não, é festejo. É da senhora Socorro. Socorro, por favor. Vamos lá. Vou ler de novo, que nem eu lembro que eu li. On the southwestern edge of the city, other pyramids of Giza, the oldest structures of all dating back to the days of the pharaohs, guarded by the, acho que é esfinges, né? Guarded by the Sphinx and herders of camel drivers. On the southwestern edge of the city, other pyramids of Giza, the oldest structures of all dating back to the days of the pharaohs, guarded by the Sphinx and the herders of camel drivers. Posso ir? Sim. On the southwestern edge of the city, other pyramids of Giza, the oldest structures of all dating back to the days of the pharaohs, guarded by the Sphinx. Onde é que eu falei? Guardei Sphinx and hordes of camel drivers. On the southwestern edge of the city, other pyramids of Giza, the oldest structures of all dating back to the days of the pharaohs, guarded by the Sphinx and the herders of camel drivers. Perfeito.
Terezinha, você que leu primeiro, o que você consegue extrair assim desse parágrafo? Pode falar sem vergonha de errar, tá bom? Fique tranquilo. Acho que fala aí um pouco sobre as pirâmides, a estrutura de alguma coisa que eu não sei o que é lá, saltwares, na cidade outras pirâmides com estruturas, all deste não sei bem o que parece coisa tipo antigas. Isso, oldest é mais antigo. É mais antigo. Isso. Datada de dias, né, de Parox, não que eu sei o que seria, guardadas por esfinge, seria? Isso, esfinges. Esfinges e que seria? Hordes. Hordes of camel drives são as hordas de camelo, né? Aquela quantidade de camelos andando, de passeios de camelos, tá? Isso. Esse parágrafo está falando assim, que na extremidade sudoeste da cidade, ou seja, né, longe do centro da cidade, existem outras pirâmides, né? Que é as pirâmides de Gizá, né? Que a gente chama aqui no Brasil Gizé, né? São as estruturas mais antigas, the oldest structures, ou seja, as estruturas mais antigas de todas, of all, de todas. Então, o que é a coisa mais antiga lá do Egito? São essas pirâmides, que elas datam the days of the pharaohs, ou seja, dos dias dos faraós. Está falando o tempo que data essa coisa. Guardada, né? Circundada ali, guardada pela esfinge e por hordas de camelos que ficam por lá. Tanto é que no vídeo ele mostra um vídeo da esfinge e tantos camelos passeando por lá. Tá bom? Tá muito bem, Terezinha. Você foi aí pelas palavras que você já conhecia, eu percebi que você já sabe algumas, e também por palavras que são parecidas com o português, certinho, do jeito que a gente tem que fazer. Palavras parecidas, palavras que a gente já sabe. Muito bem. Vamos lá, Mayara. Camel drives. Vamos fazer essa frase curtinha aqui, ó. The pyramids tower over Cairo's urban sprawl and desert beyond. The pyramids tower over Cairo's urban sprawl and the desert beyond. The pyramids tower over Cairo's urban sprawl and the desert beyond. The pyramids tower over Cairo's urban sprawl and desert beyond. Perfeito. Dirce, consegue tirar alguma coisa? Um pouco, esse sprawl eu não vou saber. Pode falar. A torre de pirâmide sobre a cidade, né, urbano. Isso. Urbano, a cidade do Cairo. Isso. Esse sprawl não sei o que é. O sprawl é o verbo principal aí da frase. Esse sprawl é aquele que se sobressai, se eleva, tá bom? Sprawl. Então, as torres de pirâmide sobre a cidade do Cairo sobressaem sobre o deserto, né? Sobressai desde o deserto, é isso? Isso, é mais ou menos isso. As pirâmides, elas se sobressaem, se elevam diante daquela expansão urbana que a gente vê da cidade do Cairo e também para além do deserto. Ou seja, se a gente olhar deserto e cidade, aquilo que mais se destaca são as torres das pirâmides. Mais ou menos isso mesmo. Muito bem. Vamos lá para mais uma frase. Vamos lá. Daí o vídeo troca, né? Troca de cena, ele começa a falar do museu agora. Ok? The Egypt Museum at Tahrir Square houses the world's greatest collection of Egyptian antiquities. Vamos até antiquities. The Egyptian Museum at the Tahrir Square houses the world's greatest collection of the Egyptian antiquities.
The Egypt Museum and their square houses the world's greatest collection of Egyptian antiquities. The Egypt Museum at Tahrir Square houses the world's greatest collection of Egyptian antiquities. Isso. Terezinha, o que você extrai dessa frase? Os museus, fala dos museus, né, egípcios. E o que seria o Tahrir? Tahrir é o nome do lugar. É o lugar lá, Tahrir da Square, da casa, né, na rua e tal. Um mundo, de que seria o greatest? Não sei. Okay. Grande coleção de antiguidades egípcias. Isso, muito bem. Tá no caminho, tá ótimo, muito bem, parabéns. É assim, aqui eu vou colocar uma atenção para vocês, que às vezes a gente está acostumado com algumas palavras. Vou dar o exemplo da palavra house. Por exemplo, a gente sabe que house é uma palavra que significa casa, né? My house, minha casa. Só que aí ele está conjugado, ou seja, The Egypt Museum, que fica na Tahrir Square, que fica na Praça Tahrir, houses. Uma casa, o que ela faz? Ela abriga. Então, esse house aí não está falando de casa, tá? Como se tratando do verbo abrigar, guardar. Então, o Museu do Egito, na Praça Tahrir, abriga the world's greatest collection, a maior coleção do mundo de antiguidades egípcias. Muito bem. E também vale lembrar que o Museu do Egito é um dos maiores do mundo também, né, pessoal? Inclusive, eles estão construindo numa outra região lá, realmente o maior museu do mundo. É um museu novo, totalmente moderno. Qualquer dia a gente traz umas fotos para vocês verem. Já inaugurou, eu acho. Já inaugurou? Que maravilha. Então, sem segredo, só esse ponto de atenção para o houses mesmo. Tá? Mas o extrato da frase você conseguiu, parabéns. Vamos lá para a nossa próxima frase. Ainda está falando do museu, tá? Built in 1897, it contains more than 1,020. Não. Como que fala 120, Mayara? 120,000. Oi? 12,000? Não, pera, agora me deu um branco. Pera. Acho que é 12,000, né? Ou não? 1,020. 120. 100, não, o 100. 120, 120. Mas é que daí fala, 120 mil, né? Por isso tem o 1,000 aqui. 120,000. Isso, 120,000 artifacts, including the Tutankhamun collections, ok? Built in 1897, it contains more than 120,000 artifacts, including the Tutankhamun's collection. Built in como que é o 18? 1897. It contains more than 120,000 artifacts, including the Tutankhamun's collection. Isso. Built in 1897, it contains more than 120,000 artifacts, including the Tutankhamun's collection. Muito bom, Dirce. O que você extrai dessa frase aí? Que o museu foi construído em 1897, ele contém mais de 120 mil artefatos, né, incluindo a coleção de Tutankhamon. Nossa Senhora! Parabéns, Dirce. Muito bem. Esse Tutankhamon é a coleção daquela peça famosa, né, aquele busto
super famoso de um personagem muito histórico, muito importante. Parabéns, muito bem. Vamos lá para mais uma dupla, pessoal? Hoje está mais difícil, mas eu quero ver vocês se arriscando aí. Quem que gostaria? Senão eu vou escolher. Rita. Boa, Rita. Quem mais? Quem vai acompanhar a Rita? Eu, Anália. Anália, perfeito. Gosto assim. Vamos lá. Daí já muda de cena de novo, tá, pessoal? Agora vai começar a falar daquelas coisas da rua e tudo mais. Cairo is known in Arabic as Al-Qahira, which literally translates to the conqueror. Conqueror. Cairo is known in Arabic as Al-Qahira, which literally translates to the conqueror. Cairo is known in Arabic as Al-Qahira, which literally translates to the conqueror. Cairo is known in Arabic as Al-Qahira, which literally translates to the conqueror. Isso. Rita, o que você mais ou menos extrai desse parágrafo? Cairo é conhecido como arábico Al-Qahira, não sei. Ok. Cada tradução literal do conquistador? Nossa, muito bem, é isso mesmo. Tem uma outra palavrinha fora de conjugação aí, mas está certinho. Ó, Cairo é conhecida. E aqui vai uma dica muito boa. Vocês lembram que os idiomas no português, eles são colocados em letra maiúscula. Então, Arabic está aqui como se fosse o idioma árabe, tá? Então, ó, Cairo é conhecida em árabe, tá bom? As Al-Qahira. Então, como Al-Qahira, que é uma palavra em árabe. Which literally translates to the conqueror. A qual, literalmente, aqui vai uma outra dica. Esse li é sempre o mente no final do verbo. Então, literal com o li fica literalmente. Literalmente traduzido como o conquistador. Parabéns, Rita. Não falou nada diferente do que eu falei, tá bom? Muito bem, gostei. Vamos lá, mais uma frase. Unlike much of the rest of the Cairo, Al-Azhar Park combines inspired architecture and thoughtful urban planning. The park opened in 2005. Até aí. Unlike much of the rest of the Cairo, Al-Azhar Park combines inspired architecture and thoughtful urban planning. In the park opened in 2005. Volta para eu poder ler. Unlike much of the rest of the Cairo, Al-Azhar Park combines inspired architecture and thoughtful urban planning. The park opened in 2005. Unlike much of the rest of the Cairo, Al-Azhar Park combines inspired architecture and thoughtful urban planning. The park opened in... como que fala esse? Esqueci. 2005. 2005. Ok. Muito bem. Anália, o que você tiraria de conteúdo aí desse parágrafo? Nossa.
Começa pelas palavras que você conhece, que são parecidas, depois com a que você conhece, e tenta juntar um contexto aí, tá? Não precisa traduzir literal. Mate. Eu não sei essa primeira Unlike, eu não sei, quer dizer não, mas não tem problema. Mas fala que do Cairo, não sei, esse Al-Azhar Park que combina, a arquitetura é inspirada. Muito bom. Esse não tenho a menor ideia do que seja esse Tagful. Ok. Aí tem a palavra urbana, planejado. Planejado, muito bem. Planejado parque, open, fechado em 2005. Ok. Tá no caminho certo, mas lembrando, tem algumas coisinhas aí. O open, por exemplo, ele não é fechar, ele é abrir. Tá fechando o parque aí. Ele open é abrir. Então, vamos lá. Unlike é ao contrário. Ao contrário. Ao contrário de todo o restante do Cairo, né, dos lugares do Cairo, o Al-Azhar Park, ele combina a arquitetura inspirada, ou seja, pensada e planejada, and tugful. Olha que interessante essa palavra, que é isso aí? tugful. O tug é uma palavra que significa pensamento. E o full é cheio. Então, cheio de pensamento. Olha que interessante essa junção de palavras. Então, ele é planejado, ele é pensado, ele é todo trabalhado com detalhe, entendeu? Então, ele foi, que nem a gente vê hoje, uma cidade planejada, ela foi pensada em todos os detalhes. Então, esse parque, ele é isso, tá bom? Cheio de planejamento, tá bom? E ele abriu em 2005, né? O parque abriu em 2005, ó. Olha o opened, o did no final do verbo aqui, que nem a gente aprendeu já, ó. Opened, passado, abriu em 2005. Tá bom? Muito bom. O inspire também, verdade. Inspirado, inspirou. Perfeito? And is a gift to the city from the Agar Kar, its fountains and water channels. Reference classical Islamic gardens and are a great place to cool off on a summer days. And is a gift to the city from the Aga Kar, its fountains and water channels, reference classical Islamic gardens, and are the great place to cool off on summer days. And is a gift to the city from the Agar Kar, its fountains and water channels. Reference classical Islamic gardens, and they are a great place to the cool off on a summer days. Muito bom. Gardens e esse great é great place, tá bom? Pode repetir, Ana. Great. Isso. Great place. Great place. Isso. And is a gift to the city from the Agar Kar, its fountains and water channels. Reference classical Islamic gardens and are a great place to cool off on a summer days. Perfeito. Rita, você lendo, ouvindo algumas vezes aí, o que você consegue extrair desse parágrafo? Ele está um pouquinho longo, mas acho que dá para tirar algumas referências. E ele é um presente para a cidade de Agar Kar. Isso, Agar Kar é o nome da pessoa. Ele é fonte, né? E tem canais de água. Isso. Referente
a jardins clássicos islâmicos e uma grande praça, Tukol, não lembro, para verão, dias. Isso. Ótimo, Dias de verão. Isso, dias de verão, exatamente, ó. E é um presente do Agar-Kar, né? É um presente from the, né? Lembra que o from the é aquela origem, né? De quem que é esse presente? Foi do Agar-Kar para a cidade. It's, você traduziu aí como ele é, mas está falando que o it's, nesse caso, é aquele pronome possessivo. Então, está falando suas fontes. Está falando as fontes do parque, ou seja, suas fontes, tá bom? Suas fontes e canais de água, exatamente do jeito que você traduziu, fazem referência, são referentes aos clássicos jardins islâmicos e são um ótimo lugar, um grande lugar, great nesse caso é ótimo, tá? Um ótimo lugar, esse cool off é meio que para relaxar, para refrescar, para se divertir, para ficar tranquilo, tá? Cool off on a summer days, nos dias de verão, tá bom? Conseguiu muito bem aí extrair o que estava sendo dito. Parabéns, Rita. Obrigada. Vamos lá, para mais uma frase. Aí a Anália pega essa referência. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. The city, aqui tem mais uma mudança de cena, tá, pessoal? Agora ele vai lá para falar daquelas lojas e tudo mais. The city's commercial instinct reigns supreme in the sucks, where bargaining is part of everyday life. Jaded travelers often dismiss Khan al-Khalili as a tourist trap. Vamos parar aí. The city's commercial instinct reigns supreme in the souks, where bargaining is part of the everyday life. Jaded travelers often dismiss Khan al-Khalili as a tourist trap. The city's commercial instinct reigns supreme in the souks, where bargaining is part of everyday life. Jaded travelers often dismiss Khan al-Khalili as a tourist trap. The city's commercial instinct reigns supreme in the souks, where bargaining is part of everyday life. Jaded travelers often dismiss Khan al-Khalili as a tourist trap. Nossa, difícil demais. Faz parte, Anália. Essa realmente tem umas palavras bem novas aí, mas tem algumas coisas parecidas. Vamos por partes, ó. The city's commercial instinct. A cidade comercial. O comércio da cidade, alguma coisa assim. É que você esqueceu da palavra instinct. Ah, sim. Porque assim, ó, os cities commercial, eles são praticamente dois adjetivos, duas qualidades desse instinct. Instinct então, é o quê? Instinto. Isso, instinto. Então fala assim, ó. O instinto comercial da cidade. Isso. Reigns supreme, ou seja, reina supremamente. Reina. É o que uma que mais reina. In the sucks, né? Sucks é o lugar. No sucks. Onde bargaining. Troca? Não, né? Barganhar mesmo. Barganha. Então, barganha é troca. Mas aí tá falando de barganhar mesmo, esse negócio de negociar e etc. Bargaining is part of everyday life. Parte da todo dia, como é que é? Isso. Life.
Todo dia Todo life. Todo dia na vida? Isso. Aqui a gente vai meio que assim, da vida de todo dia, na vida cotidiana. Na vida cotidiana, sei. Isso, na vida frequente. Então, ó, o instinto comercial reina, né, supremo ali no SUPS, onde a barganha é parte da vida cotidiana. É da vida cotidiana. Jaded travelers often dismiss Ken Al-Khalili as a tourist trap. Não tem a menor ideia de jaded. Jaded é uma palavra que significa cansado. Cansado. E traveler é viagem. Isso, viajante, turista, exato. Viajante, turista. Often é frequentemente. Frequentemente, é esse nunca vi essa palavra. Tá, não tem problema, vou traduzir para vocês, ó. Viajantes cansados, often, muitas vezes, frequentemente, dismiss deixam de lado, descartam, esquecem. Dismiss Ken Al-Khalili. Por quê? Porque às vezes eles consideram as a tourist trap, como uma armadilha para turistas. Ou seja, ali é um lugar onde se tem muita barganha, muita troca, e às vezes os turistas acabam não indo lá porque tem um certo receio, um pouco de medo. Certo? Basicamente é isso que está falando aí. Tá bom? Mas muito bem, parabéns. O caminho é esse, pessoal. Mayara, pode encerrar o compartilhamento, por favor. Pessoal, a gente fez esse exercício e a gente fez uma coisa nova agora. Não sou só eu e a Mayara que estamos dando a tradução, a gente está extraindo de vocês. E é exatamente esse o caminho que vocês têm que fazer para estudar, por conta própria, naquelas imersões. Você pega um áudio, ouve. Depois ouve com o texto, faz a repetição e extrai aquilo que você sabe, começando com palavras parecidas, palavras que eu já sei, crio o meu contexto e depois encaixo as palavras que eu não sei. Então, a partir de agora, quando vocês pegarem um texto, uma música e tudo mais, façam esse exercício. Perguntem assim, o que eu já sei desse texto? Eu sei isso, 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 isso e isso. Esse daqui também, parecido com o português. Esse e esse. Eu já consigo formar meio que uma ideia do que aquele parágrafo está querendo dizer, sobre o que é aquilo lá. Beleza. Depois eu encaixo as palavras que eu não sei. No fim das contas, vocês vão pesquisar pouquíssimas palavras no dicionário. Porque não se trata só de traduzir literalmente. Não, é extrair o que aquele texto, aquele vídeo está querendo dizer. Não é para mim, esse texto diz para mim que. Não, é o que está dizendo mesmo, né? Então, é importante vocês extraírem. Então, esse exercício que a gente fez hoje foi para mostrar que é possível. Por favor, é possível. Às vezes a gente trava. Nossa, eu não entendi nada que está acontecendo. O Murilo não está falando inglês, está falando grego, e eu não estou entendendo nada desse texto que eu ouvi e que eu li. Mas não, é só uma trava. A gente tem que vencer essa barreira, vencer essa trava e se perguntar, o que esse texto está querendo dizer? Quais são as palavras parecidas? O que eu já sei? E depois encaixar o meu conhecimento. Vocês são super capazes de fazer isso, e essa aula foi para mostrar isso, tá bom? Então, confiem no conhecimento de vocês, confiem naquilo que a gente está construindo juntos aqui na nossa aula. Tá certo, pessoal? Eu vou encerrar a gravação por aqui, me despedir. Agradeço muito a presença de vocês. Peço desculpas aí pelo atrapalhado de ontem, mas estamos aqui para poder estudar de novo. E amanhã, às 16 horas, a gente tem aula ao vivo para continuar estudando o passado, tá bom? Deixa a Mayara se despedir também. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Murilo, a aula não seria quinta? Por causa do feriado? Verdade verdadeira. Amanhã é feriado, eu me esqueci. A aula é quinta-feira. Ele marcou e esqueceu. Verdade, no nosso calendário lá está marcado quinta-feira. Tchau, gente. Eu vou parar de gravar. Tchau, tchau. Eu tô doido.